Boa tarde a todos, senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhores advogados, senhora secretária. Voltamos para a nossa 74ª sessão virtual de julgamento, e esta sessão ela se rege pela portaria 140/2021 e 45/2017. Em virtude da entrada posterior do advogado da recorrente, nós vamos iniciar nosso processo novamente, e aí eu vou fazer os relatores, doutor Michel, doutor Osmar, doutor Tiago, doutor Roberto, faço um relato sucinto, e a gente faz um processo na sua íntegra para a gente poder dar prosseguimento. E aí dá para a gente concluir os processos todos hoje. Ok? Doutor Michel, no primeiro processo. Posso começar, presidente? Pode começar. O processo 152/28/2017, autofração 2017-14372. Recorrente Yakult, S.A. Indústria e Comércio. Recorrente cela de julgamento, foi julgado procedente e a assessoria se manifesta pela procedência. Com a palavra o conselheiro, o relator, doutor Michel. Seguido, o doutor Osmar se manifesta, por favor, e o Tiago e o Roberto. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações a todas e a todos, esta feita em especial ao representante da parte, doutor Paulo, seja muito bem-vindo. Bem, o processo imputa à autuada a conduta de omitir saídas, deixar de emitir notas fiscais para cobertar operações de saídas em 2013. Essa omissão foi detectada por meio do sistema de levantamento de estoque, finalidade sugerida é do 123.3b, item 2 da lei do ICMS. Foi relatado, de acordo com o relatório totalizador que está no CD de folhas 10, uma omissão de saída de R$ 501.932. A defesa alegou que não foi solicitados livros e documentos fiscais, que se tivesse sido verificado esses livros e documentos, seria visto que todas as operações estavam registradas, que houve uma mera suposição por parte da autoridade fiscal atuante. O agente não demonstra quais as notas fiscais foram deixadas de ser escrituradas em livro próprio pelo contribuinte. Houve uma confusão de unidades de aquisição e de vendas nas mercadorias, tendo as entradas por unidade e a saída por conjunto. Necessidade de realização de perícia para comprovar a realização efetiva do negócio jurídico, que o agente fiscal baseou-se em mera presunção, tendo adotado critério que não tem o escopo de comprovar a existência dos fatos. A atuação por presunção configura cerceamento de direito de defesa. Pede que seja realizada a perícia, declarada nulidade do feito fiscal ou a sua improcedência. Acosta CD, com os arquivos SPED de 2013 e 2012, e cópias de DANFs de operações de saída, folhas 49 a 67. O julgamento foi pela procedência, inconformada, a recorrente interpôs recurso ordinário, onde basicamente aduziu as mesmas alegações e pedidos suscitados na peça impugnatória. A assessoria processual, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento. Há de se ressaltar, senhor presidente, que no CD acostado aos autos pela acusação fiscal, somente consta o relatório totalizador, não tendo sido detectada a relação de entradas e saídas. É só o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Osmar, em relação à auto-infração 152, processo 152/31/2017, auto-infração 2017-14369. Presidente, renovando os votos de boa tarde a todos, notadamente o doutor Paulo, que chegou no curso da sessão, mas, assim, como eu falei anteriormente, vou repetir, muito bem relatado pelo doutor Michel, conselheiro Michel, a divergência aqui dos autos que estão sob minha relatoria, realmente é o período de exercício, que refere-se ao ano de exercício 2012,
e o valor realmente da multa, né? O restante é similar, idêntico, não tem alteração. Mesmo artigo infringido, mesma penalidade, certo? Mesmo modus operandi, o levantamento quantitativo, certo? Realmente com a ressalva que foi muito bem observada pelo conselheiro Michel, realmente há ausências dos relatórios de entrada e saída, apenas existe o relatório, os totalizadores, né, bem aí exposto, bem analisado, como sempre, o doutor Michel é muito zeloso, e é isso, presidente. Passei rápido, né? Ok. Doutor Tiago. Presidente, renovando aqui meu cumprimento a todos, especialmente ao doutor Paulo, aqui presente, também de forma bastante sucinta. Aqui altera-se, origina-se da mesma fiscalização, mas, no meu caso, trata-se de omissão de entradas do período de 2013, e como são mercadorias sujeitas à substituição tributária, aqui há a cobrança de CMS e multa. Somente, senhor presidente. Doutor Roberto. Está sem áudio. Doutor Roberto está sem áudio. Relatória nos termos do conselheiro Tiago, o que muda é que o meu período é 2012. Né? Ok. Então, só o que altera do relatório do conselheiro Tiago para o meu é o período, 2012. Obrigado. Com a palavra do doutor Matheus. Senhor presidente, eu pontuo de novo o que eu já havia afirmado anteriormente, ou seja, diante da nova sistemática de escrituração fiscal digital, em que todas as informações, inclusive o Código Fiscal de Operações, o contribuinte indica isso em sua escrita para cada produto, repito, para cada produto e para cada nota fiscal, essas informações são fornecidas pelo contribuinte. Estão lá na escrita. E foi com base nisso que simplesmente se fez a importação dessas informações que são prestadas pelo contribuinte para o sistema totalizador e dar o resultado que deu. Quer dizer, não considerar esse fato me parece que é desconhecer uma situação fática. Quer dizer, é desconhecer a realidade, um dado da realidade. Não se pode desconhecer um dado da realidade. Eventualmente, se o contribuinte não escriturou nenhum documento fiscal, problema dele, do contribuinte. Ora, se ele não escriturou, isso pode representar, inclusive, omissão de entradas, quem sabe? Cabia ao contribuinte prestar as informações, se a infração que ele cometeu. Agora, na conjectura de que, eventualmente, o contribuinte pode não ter escriturado a nota fiscal de entrada ou a nota fiscal de saída, isso é um absurdo. Considerar isso como elemento definidor de uma nulidade, isso é um absurdo jurídico. Porque foi um erro cometido pelo contribuinte, se ele eventualmente não registrou a nota fiscal, quer seja de saída, quer seja de entrada, o ônus é dele. Eventualmente se considera, nas ações fiscais, até se considera, quando o agente fiscal autua o contribuinte por falta de escrituração fiscal de tais notas fiscais. Ora, se o agente fiscal, no levantamento quantitativo de estoque, e na mesma ação fiscal, ele considerou a nota fiscal como uma omissão, como falta de escrituração, como é que não se vai considerar essa nota fiscal? Aí está certo. Mas conjecturar de que o contribuinte pode não ter escriturado a nota fiscal, não ter sido considerada a nota fiscal que ele não escriturou, isso é um absurdo total. Quer dizer, é desconhecer a questão elementar hoje que nós vivenciamos, que são os arquivos magnéticos, no qual o contribuinte, repito, o contribuinte tem a obrigação de fornecer o CFOP, as notas fiscais decorrentes daquelas operações que ele realizou, quer dizer, tudo de forma individualizada. Quem conhece a escrituração fiscal digital vai lá e verifica isso. Quer dizer, ficar sustentando a mesma tese, daí porque eu fiz aquelas considerações em relação à escrituração antiga, que aí sim, que tinha que ter o totalizador ali, o relatório de entradas e de saídas, e o inventário, tudo isso, porque era indispensável para que o contribuinte pudesse fazer sua defesa. Hoje, não. Hoje,
A escrituração fiscal do contribuinte contém todos esses elementos, e repito, de forma individualizada, o Código Fiscal de Operação. Você pode até remeter e fazer um relatório de entrada e de saída, repito, não tem nenhuma dificuldade. Não há nenhuma dificuldade em fazer o relatório de entrada e o relatório de saída das notas fiscais, porque está lá no sistema, na escrituração fiscal. Diante desse dado, querer entender que isso poderia resultar em uma nulidade é um absurdo que desconsidera a situação fática existente hoje, razão pela qual a Procuradoria entende que o caso é de procedência das acusações fiscais, tendo em vista que o contribuinte não trouxe nem o elemento fático capaz de afastar a acusação. Esse é o entendimento da Procuradoria, que se manifesta pela procedência da acusação. Eventualmente, o doutor Paulo pode até trazer algum elemento que justifique uma perícia, alguma coisa, mas até agora, nos autos do processo, não há absolutamente nenhum elemento para isso. Razão pela qual a Procuradoria se manifesta pela procedência dos lançamentos tributários. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Matheus. Com a palavra, doutor Paulo. Senhor presidente, demais conselheiros desse tribunal, a argumentação da empresa é muito simples, que houve o cessamento de defesa em função de não ter acatado a documentação apresentada por amostragem na saída da mercadoria de Lorena para Fortaleza, e é o único produto que a gente comercializa no dia a dia, e, portanto, os livros fiscais, a nota fiscais e o próprio arquivo está registrado na contabilidade da empresa. Portanto, se não houvesse, e também não houve prejuízo ao fisco. Por outro lado, se destaca nas notas fiscais de entrada e de saída, existe uma diferença onde o nobre agente fiscalizador, em vez de levar em consideração, porque tem empresas aí no estado do Ceará que eles querem o produto solto ou o produto por embalagem de 6 e de 50, conforme é descrito na própria nota fiscal. Portanto, não há, literalmente, prejuízo ao fisco. A gente não omitiu e não deu a saída de omissão de receita ou de entrada dos produtos da empresa. Literalmente, ela saiu da empresa de São Paulo e deu entrada na filial de Fortaleza, e da filial de Fortaleza saiu para os demais supermercados e bares e mercearia que tem no dia a dia. Então, eu acredito que existe como se diz, cessamento de defesa, e a gente solicita que seja feita uma perícia para demonstrar o que a gente está falando, conforme que não houve prejuízo, que a escrituração foi feita de acordo com a legislação. E peço pela improcedência do auto de infração. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Paulo. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Michel, depois a palavra está facultada aos demais relatores. Doutor Michel. Senhor presidente, tocando inicialmente no tema da ausência dos relatórios de entrada e saída, me parece que, no caso, não há nenhum prejuízo à parte, já que a empresa, para se defender, coloca à disposição desses julgadores e da própria acusação os arquivos do SPED. Então, por um SPED justamente constar todas as entradas e as saídas registradas pelo próprio recorrente, não me parece que há desconhecimento dele de quais as entradas e saídas foram consideradas. Desta feita, presidente, me parece que, não havendo prejuízo, não há que se declarar nenhuma nulidade. O SPED, ele traz efetivamente todas as informações, e o relatório
totalizador, ele mostra as entradas e as saídas. Por ele demonstrar as entradas e as saídas, não me parece razoável se ter como inexistente esses relatórios. Se lá tem as entradas e as saídas no relatório totalizador, dos diversos itens que foram tidos como omissão de entrada e omissão de saída, dependendo do caso, é porque os relatórios de entrada e os relatórios de saída existem. Então, no caso de não se afastar de pronto a nulidade, eu entendo que seria o caso de abrir uma diligência, porque há um forte indício da existência desses relatórios, para que os relatórios sejam juntados aos autos. É só, senhor presidente. Obrigado, doutor Michel. Doutor Tiago, quer se manifestar? Doutor Roberto? Sim, senhor presidente. Rapidamente, só para reiterar, até contando aqui com a presença do doutor Paulo, para ele entender um pouco do que foi discutido anteriormente, né? A discussão aqui inicial paira sobre a possível nulidade ou não do auto de infração em virtude da ausência dos relatórios de entradas e saídas no levantamento fiscal. Então, o levantamento fiscal do SLE, conforme a gente estava discutindo anteriormente, ele parte das entradas e das saídas, como o doutor Michel comentou, e dali é gerado um relatório totalizador. Neste auto de infração, consta que o fiscal juntou tão somente o relatório totalizador. E aqui é onde eu vou reiterar o que foi dito anteriormente. No momento da lavratura do auto de infração, até pelo que nós sabemos, a quem cabe o ônus da prova, cabe a fiscalização provar, mostrar, demonstrar e juntar aos autos todos os elementos que levaram àquela conclusão. Ou seja, através daquela conclusão, dessa metodologia para chegar na conclusão, é que o contribuinte pode discutir a metodologia aplicada, a desconsideração ou não de operações, enfim, a partir dessa metodologia para chegar-se numa conclusão, é possível ao contribuinte exercer seu direito de defesa. Ora, na ausência de um relatório de saída ou de um relatório de entrada, de que forma o contribuinte pode identificar esses eventuais erros? Caberia ao contribuinte o refazimento da ação fiscal por inteiro para tentar chegar ao mesmo resultado identificado pela fiscalização? Não me parece um entendimento correto a ser exigido do contribuinte. Conforme eu disse, na acusação fiscal, o ônus da prova cabe inicialmente a quem está acusando, que é o autuante. Em seguida, se devidamente justificado e comprovado, caberia ao contribuinte trazer os elementos para desconstituir aquela prova. Então, quando eu disse até anteriormente, Matheus, que poderia estar se falando de uma ausência de escrituração, é porque, por exemplo, no meu auto de infração, existe a cobrança de ICMS. E o pagamento e a cobrança e a exigência de tributo está plenamente vinculado em lei. Eu não posso exigir um tributo se o contribuinte, por acaso, tiver recolhido todo o imposto. E essa cobrança do imposto tiver sido decorrente de um erro meramente infracional, de obrigação acessória, ausência de escrituração, ele deve ser penalizado com multa e não com cobrança do imposto. Então, por isso que eu entendo que não é que beneficiando o contribuinte que deixou de escriturar, nem nada disso. É aplicando o ato normativo à conduta efetivamente realizada pelo contribuinte. E como é que eu posso... Eu não estou conjecturando que ele deixou de escriturar. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, caso ele não tenha escriturado, a penalidade seria outra, não seria a cobrança do imposto. Então, acho que não cabe aqui, neste momento, diante da ausência de provas aqui constante nos autos, e como eu disse anteriormente, é uma jurisprudência recorrente no âmbito desse contencioso administrativo, a gente identifica diversas jurisprudências nesse sentido, que acolhem a nulidade nesses casos. Houve um erro fatal na elaboração do auto de infração. Ao meu ver, não passível de correção, neste momento, por esta colenda Câmara. Então, eu entendo que houve sim um cerceamento ao direito de defesa pela ausência dos relatórios de entrada e de saída. Somente, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Osmar e doutor Roberto. Depois, os conselheiros relatores falarem, eu passo para a doutora Dalcília, que pediu a palavra. Doutor Osmar. Não, presidente, vou ser breve. Realmente, o doutor Tiago explanou aí a ideia que a gente já vinha discutindo, né, a ideia divergente aí da Procuradoria,
nesse sentido realmente da ausência desses relatórios realmente de entrada e saída, dificultam que a própria tese de defesa, né? Nesse sentido, presidente. Doutor Roberto. Doutor Osmar. Doutor Roberto. Presidente, os debates realizados anteriormente o voto, a exposição do doutor Tiago, me levam a aderir às considerações feitas por ele. Né? Digo aderir porque o meu entendimento é o mesmo entendimento dele. Ok, doutor Roberto. Doutora Dalcília. Está sem áudio, doutora Dalcília. Boa tarde a todos, senhores conselheiros, nobre advogado, senhor procurador, senhor presidente, senhora secretária. Desde antes mesmo do ingresso aqui do advogado, eu estava verificando nos autos a presença de notas fiscais que foram acostadas na defesa, né? E a contestação dele em relação às unidades, que teriam unidades, que também fez parte aí do relato, que haveria saídas, às vezes, em conjunto. Eu verifiquei que a maior parte das mercadorias aqui é maçã ou iogurte, tem alguns produtos aqui, praticamente são os mesmos produtos. Aí eu passei a fazer a seguinte consideração. Eu concordo com a Procuradoria, eu acho que os precedentes dessa casa, eles precisam acompanhar a evolução das metodologias. E se o arquivo hoje não é a mesma metodologia de SLE que o fiscal trabalhava antigamente, hoje em dia usada a declaração da própria empresa, realmente não se pode ignorar que a empresa ela possui, ele trabalhou com o SPED, ele anexou aqui o SPED que ele trabalhou, ele não simplesmente anexou só o relatório, como foi dito aqui, ele anexou também o SPED, em que o SPED, eu estava folheando aqui, eu abri o SPED, eu gosto muito de olhar primeiro o processo para poder me manifestar. E eu vi aqui que realmente o SPED, ele traz as notas fiscais, alguns cupons. Então, assim, dizer que a empresa não tinha conhecimento e que não há prova nos autos dos fatos constitutivos, eu, particularmente, com respeito a quem tem diferente, eu não consigo afirmar isso. Se o fiscal trouxe um relatório, e como foi dito aqui pelo conselheiro Michel, esse relatório traz as informações de entradas e de saídas, e essas informações foram preenchidas pelo próprio contribuinte do SPED, né, diferente daquela contagem física que existia antigamente, que o fiscal ia lá e tinha que fazer uma contagem física no local, aí sim, né, acho que a gente tem que atualizar a mente da gente também, a gente não pode ficar estagnado no que existiu no passado e nas decisões, principalmente aqui no CONAT, a gente trabalha muito com fatos geradores passados, mas esse aqui não é tão passado assim, que a ponto que a metodologia não já seja atual, a metodologia do SPED aqui, e o SPED está aqui. Se fosse algo que tivesse só o arquivo, só o totalizador sem o SPED, eu acho que eu estaria indo no mesmo sentido do posicionamento que foi colocado aqui. Por quê? Porque a empresa apresentou contraprovas. Eu não me sinto na posição de jogadora de alegar cesseamento de direito de defesa quando a empresa não alega. Eu acho que a imparcialidade seja que e aqui eu me filio à jurisprudência, que eu costumo citar, da Teresa Arruda Alvim, e não basta a perspectiva de prejuízo, não é critério apto a influir na arguição de nulidades absolutas, só o prejuízo concreto e efetivamente ocorrido. E também a Roque Kwamsu, que diz que a mera intervenção genérica que se violou o direito de defesa não satisfaz a exigência de indicar qual efetivamente foi o prejuízo concreto sofrido, quais provas se viu privado de produzir.
Então, sempre trabalhei no CONAT, ao julgar os processos, nessa linha de pensamento. A empresa trouxe, de fato, alguma coisa que ela mostrou que se viu privada de produzir. Ao meu ver, nesse caso, o fato da empresa, ela não ficou apenas na fundamentação genérica, ela trouxe notas de transferência, notas de saída, que eu verifico realmente que foram emitidas em forma de conjunto, e quando eu vou para o relatório do fiscal, eu vejo que estão em unidades, todos os itens que o fiscal autuou foram em unidades. Ele não anexou uma conversão, né? E aí, eu acho que a perícia aqui seria mais indicada, não a nulidade, porque a prova constitutiva, existem duas provas constitutivas, existe o relatório, existe o SPED. E existe também a prova que o contribuinte fez, que modificaria, em tese, alguma do seu direito, se ele provar que essas saídas em conjunto desses produtos, as notas fiscais, que realmente eu vejo aqui, Yakult é um dos produtos que está nas notas na defesa, né? Ele anexou aqui as folhas dos autos, folha 67, 64, tem várias notas fiscais que a empresa traz, algumas de transferência, em que ela argumenta e ela realmente, essas notas, tem os produtos que estão lá na planilha, alguns em unidades e outros em forma de conjunto, né? E a CUT é um dos produtos que tem nota de saída em forma de conjunto. Então, assim, para se afirmar que a metodologia está errada, que a metodologia deixou de apreciar, eu acho que precisa primeiro se verificar se não foi feita a conversão, porque aí, quando eu indaguei a que tipo de documento, pode acontecer da empresa, o fiscal ter entregue a documentação que ele trabalhou para a empresa e não ter simplesmente anexado aos autos. E aqui a gente vai anular tudo por entender que ele não elaborou. Eu acho que aí a gente está presumindo que não existe algo que, na verdade, se ele chegou nesse resultado final, totalizador, significa que ele percorreu um caminho. Ele simplesmente tirou do nada esses valores. E outra coisa que me gera dúvida também é que, quando eu abri o SPED, eu verifiquei que o inventário, existe inventário, valores declarados no inventário de 2012 e 2013. E quando eu vou para o totalizador, eu verifico que há inventários, né, alguns produtos, como o Yakult, o suco, mas não há em relação à maçã, por exemplo. Eu não sei essa questão aí, se questiona aqui a nulidade pela falta da planilha de entrada e saída, e não se questiona em relação ao inventário. Toda a vida se trabalhou com isso, eu não sei por quê, porque é outra informação que sempre exige o totalizador, né? É uma informação que o fisco possui, como a empresa possui, é o SPED. Então, os dois têm essa mesma informação. Para mim, a dificuldade de anular algo, quando ambos as partes possuem a mesma informação, realmente eu acho que é um caso aqui, eu venho aqui propor o deferimento da perícia solicitada pela própria parte. Ela está solicitando aqui, mais do que a nulidade, está solicitando a perícia também. Ela não está arguindo isso. Obrigado, doutora Dalcília. Terminou? Desculpe, terminou? Sim, eu só queria pedir que os conselheiros dessem uma olhada nessas notas e no totalizador, né, nos documentos dos autos, porque realmente, e no SPED, quando eu pensava até que eu não iria conseguir abrir o SPED, porque ele está no arquivo TXT, mas eu consegui abrir aqui. Nele tem a discriminação das notas que o fiscal trabalhou, porque também já houve retificação. Eu vi que em 2015 a empresa retificou, mas a ação fiscal foi em 2017, então a gente teria na perícia como trabalhar, eu acredito. Né? É só isso. Concluí. Obrigada. Obrigado. Alguém mais deseja falar? Doutora Ivete? Só vou tentar assim, ser bem objetivo, porque pelo que eu estou vendo aqui, trata de interpretações diversas, né? Assim, cada um com seu entendimento, cada um com sua interpretação. Eu, independente do cenário anterior, e eu me considero até uma pessoa bem evoluída para a questão de
de analisar essa evolução que a conselheira Dalcília acabou de dizer, né, chamando até a atenção no sentido da gente se focar na realidade atual. Mas, assim, para mim, ela não mudou. O levantamento do estoque, ele só é feito quando é composto de todo o conjunto de provas, certo? Mas também concordo com a conselheira Dalcília e também com o conselheiro Michel no seguinte ponto. Se a gente tivesse a certeza que esses relatórios de entrada e saída existem, beleza, é possível ver aqui os argumentos da parte que ele trouxe, né, com relação à transferência, com relação à conversão de unidade, para ser feito esses ajustes pedidos pela parte. Mas se esses relatórios não existirem, certo? A pergunta que eu faço é, a gente vai mandar para a perícia para ela refazer todo o levantamento, pegando o SPED fiscal da empresa, porque, pelo que eu estou entendendo, uma parte aqui entende que a empresa já tem seu SPED. Então, vamos partir do pressuposto que está certo o levantamento. Vamos mandar para a perícia, certo? Aí eu estou fazendo um exercício aqui junto com vocês. Aí a gente manda para a perícia, com base no SPED da empresa e com base no totalizador. Perícia, verifique aqui se os documentos trazidos pela parte em relação às transferências, em relação à conversão de unidades, se tem razão os argumentos da parte. Como é que a perícia vai fazer essa correção, pessoal? A perícia tem que fazer novamente o levantamento. Ela tem que importar todos os CFO, todas as notas, verificar, adivinhar que ele considerou todos os CFOPs no SEI, ou pegar o SPED e fazer novamente um levantamento para ver se a parte, o que ela está trazendo, tem razão ou não. Certo? Então, assim, não é tão simples, cada um na sua interpretação, com todo respeito. Eu não considero um absurdo, por sinal, é a decisão recorrente que a gente tem aqui na quarta Câmara. Sempre que faltam os relatórios de entrada e saída, a gente vê que traz, sim, dificuldades. Por quê? Mas não é porque a parte vai alegar ou não. É porque a norma diz assim, as provas e todos os fatos, ela tem que estar nos autos. E como é que se compõe o levantamento de estoque? Em todos os levantamentos. Inclusive, a conselheira Dalcília acabou de dizer uma coisa muito interessante. A questão do próprio inventário. Tem que ter também o relatório dos inventários. Toda a listagem tem que ter. Então, assim, isso, para mim, eu não tenho mais dúvida. O que eu estou em dúvida é assim, cada caso é um caso. Eu sempre estou com cuidado de analisar se aquela situação daria, sim, para corrigir. O conselheiro Michel, que é um dos relatores, disse assim, tem aqui no relatório totalizador o resultado das entradas. Certo, mas eu acho que a primeira coisa aí, antes de mandar para uma perícia para analisar os argumentos da parte, cadê os relatórios de entrada e saída para a perícia ver se a parte tem ou não razão? Isso aqui é um exercício que eu estou fazendo só para dizer que eu não tenho dúvida da importância desses documentos de entrada e saída. Que não é o fato da empresa apresentar um AFD e ter um SPED que cabe a ela refazer um levantamento paralelo para poder fazer sua defesa, como o conselheiro Tiago disse. Teria a empresa a obrigação de refazer todo o levantamento para chegar ao resultado final daquele totalizador? Seria essa a obrigação em si? Permite uma breve intervenção, conselheira? Pois não, doutor Matheus, na hora. Pode dizer. Eu vou fazer uma pergunta que talvez possa soar um pouco certo. Agressiva, mas não é agressiva, não. Pode ficar. A conselheira conhece a escrituração fiscal digital? Conheço, doutor Matheus. Sabe como é que ela é feita? Se quiser, a gente pode dar uma olhadinha em tudo que você está querendo tirar. É interessante pegar a escrituração fiscal do contribuinte, uma página só, para verificar, para mostrar aos conselheiros como é que é a escrituração fiscal digital. Onde lá, nessa parte, onde o agente fiscal pegou todos esses elementos, está lá indicado a nota fiscal, o produto e o código fiscal de operação. Só isso. Então, quer seja na entrada, quer seja de saída. Entende, a gente pode estudar então, melhor. Você diz o seguinte, não tem um relatório de entrada, não tem um relatório de saída, mas como relatório de entrada são as notas fiscais que são escrituradas.
Relatórios saíram, as notas fiscais são escrituradas pelo contribuinte. Os produtos que contêm cada nota fiscal estão lá indicados, cada um por unidade, por CFOP. Doutor Matheus. Me desculpe, é só isso, por isso que eu disse que ia ser um pouco agressivo. Tudo A bem, gente pode estudar junto depois, viu, doutor Matheus? Mas eu tenho uma base bem boa de escrituração fiscal digital. Mas a gente pode ver junto, viu? Só um minutinho aí. Não tem problema. Agora, com todo respeito a cada entendimento, o meu é esse. Pronto. Ok, doutor Ivete, o doutor Matheus se pronunciou, doutor Paulo, o senhor quer se pronunciar? Aqui a gente, quando a procuradoria se manifesta ou quando o advogado pede, a gente passa para outra parte para poder igualar as armas. Só os argumentos que ele disse do SPED ou da contabilidade feita pela EACUD. O fiscal não fez o levantamento que devia fazer e só imputou a irregularidade, mas não apresenta a irregularidade. Por isso, eu acho que há o cessamento. Obrigado, doutor Paulo. Pessoal, nós já debatemos muito tempo, eu vou tratar da nulidade por cessamento em relação à ausência de relatórios. E aí eu vou perguntar ao doutor Michel como se manifesta em relação a essa nulidade. Senhor presidente, pelas razões já apresentadas, eu afasto a nulidade. Doutora Dalcília? Com o relator, né? Se certo para os 4 processos, não é isso, doutor? Certo para os 4. Eu não sei como os demais relatores vão votar. Ok. Presidente, só uma questão de ordem. Eu entendi que a conselheira Dalcília e o conselheiro Michel estavam dando um norte, eu não sei, para a possibilidade de uma perícia. Aí, nesse caso, não ficaria prejudicado se a gente afastar? Se afastar a nulidade, aí a gente pode ir para a perícia. Tá certo? Se for a maioria, tá certo? Porque... Mas, por exemplo, se eu não for contrária a uma perícia, certo? E aí vamos para a nulidade, eu fico sem saber, porque se a perícia não passar, eu vou ser a favor da nulidade, entendeu? Eu estou me colocando numa situação também sem saber qual é o caminho, é só uma questão de ordem, mas fiquem à vontade aí. Não, mas eu gostaria de a gente fazer, por quê? Porque até agora nós estamos debatendo essa nulidade todo o tempo, tá certo? Eu já escutei 3 aqui falando que em nulidade, pelo menos 3, tá certo? Já. Então, o doutor Tiago... Senhor presidente, só pela ordem, eu acho que o que a conselheira Ivete quer dizer é que se a gente afastar aqui a nulidade, não teria como acatar a perícia, né? Se a gente entender que as provas são suficientes, qual seria o objetivo da perícia, né? Tá certo? Se afastar a nulidade, tá certo? Vocês podem... Afastou a nulidade, pode sim decidir o pedido de perícia, certo? Só para esclarecer, senhor presidente, na realidade não seria um pedido de perícia, seria um pedido só de diligência para solicitar ao agente fiscal atuante os relatórios que não se encontram presentes nos autos. Mas aí também, presidente, se for assim, a gente teria que aí decidir se é um vício sanável, não é sanável, dentro daquela perspectiva do 84, né? Para aí seria mais uma discussão que a gente realmente teria que fazer, se realmente sana ou não. Porque se não sanar, é nulo diretamente, que o doutor Tiago falou. Se sanar, aí vai para a corrente né? Que realmente não... Então, assim, aí é a mesma discussão em outro prisma, né? Bom, senhores, nós estamos até agora só tratando disso. Doutora Dalcília, por favor. Ainda tem uma questão também, aí me permita, doutor Michel, que eu acho que, nesse caso, talvez, assim, se votar se é um vício sanável ou não, primeiro, né? Porque aí vai ter, pelo que eu entendi aqui das discussões, conselheiro que entende que não pode produzir relatório, tem que só, se existir, juntar. Mas também há a questão aqui que a defesa pede para verificar notas que não foram, ela questiona notas que não teriam entrada no levantamento e questiona também unidade de medida. E eu acho que seria mais prudente para aproveitar, se for aprovada a perícia, não ser só diligência para juntada de relatório, mas uma vez comprovado
que as planilhas existem, que o fiscal produziu aquelas planilhas na época da fiscalização, já deixar encaminhado para que a perícia veja a procedência ou não dos argumentos que o advogado trouxe nas notas e na unidade. Só uma sugestão também. Para não voltar aqui, anexar só as planilhas, aí de posse das planilhas a gente vai continuar com os argumentos dele, de que teve notas que não entraram e das unidades de medida. A gente vai fazer o quê com essa informação? Eu gostaria de, antes de botar em votação, escutar os conselheiros sobre essa nova visão que trouxeram agora, né? Até agora nós estamos há mais de 40 minutos falando de nulidade, tá certo? Aí agora me trazem uma outra, tá certo? Senhor presidente, eu acho que poderia votar se acha que se é sanável ou não, primeiro, né? E aí depois se iria feita ou não a perícia, né? Porque aí se quem entender que não é sanável já vai entender pela nulidade de agora, né? Tudo bem, então vamos fazer isso aí. Doutor Michel, como vota... doutora Ivete, quer falar? Não quero complicar, não, certo? Eu acho que a gente tem que seguir a linha do que a gente vê quando... Acho que vocês lembram muito bem, semana passada a gente teve um caso parecido, era cartão de crédito. Nós decidimos se era sanável ou não, mandamos para a diligência para ver a possibilidade de sanar. Se sanado, voltaria para a Câmara para a gente decidir se era caso de reabrir prazo ou não. Aí eu acho que se a gente for na linha de sanar com reabertura de prazo, pelo artigo 84, o doutor Osmar acabou de falar, só ratificando. A minha linha é essa, de que pode ser sanável e que se for sanável e se for realmente a perícia, célula de diligência, conseguir sanar com esses relatórios, caberia a reabertura de prazo, para eu não ser incoerente com o que eu venho defendendo. E a Câmara também já foi nessa linha aqui. Então, assim, eu acho que não dá numa decisão só, aí é só uma opinião, mas numa decisão só, eu dizer, peça para a perícia anexar os documentos e, ao mesmo tempo, fazer a perícia. E o contribuinte perdeu a primeira... No caso aqui, não foi sanado agora, entendeu? Eu não sei se eu consegui explicar a situação. A gente sanando agora, no meu entendimento, eu não sei qual é mais o da maioria, é que se eu sano, ele tem que valer aquela regra do 84 da nossa lei, certo? Então, é por aí o caminho para... Por que é que eu estou com esse cuidado? Porque toda vez que acontecer um caso desse, se eu for na linha de ser sanável, eu sempre vou na linha de que caberia, sim, a reabertura de prazo, mas eu não sei mais se a maioria pensa assim. Eu estou só querendo a gente encontrar um caminho para a gente não ser uma hora ser de um jeito, outra hora ser de outro. Mas, assim, só questão de ordem, presidente, fica à vontade aí, que eu já tenho a posição, viu? Tá certo. Doutora, doutores, vocês têm condições de falar entendem se esse vício é sanável ou é insanável, e se for sanável, aplica qual é o artigo que vocês vão colocar, tá certo? Ok? Doutor Michel, como se manifesta aí? Senhor presidente... A ausência dos relatórios, isso, na sua opinião. Pois não, senhor presidente. Tendo em vista que no relatório totalizador, para cada item, tem o estoque inicial, o estoque final, as entradas e as saídas, eu entendo que não é possível imaginar que essas informações existam no relatório totalizador sem estarem baseadas em relatórios de inventários e de entradas e saídas. Portanto, ao meu ver, a época em que foi elaborado o relatório totalizador, há uma grande possibilidade, na realidade, na minha opinião, 99,9%, de existir esses relatórios que não estão presentes no auto de infração. Então, mesmo eu entendo tanto que não há prejuízo à parte, que eu já manifestei sobre isso, como também entendo ser sanável essa nulidade. Portanto, eu me manifesto favorável, sim, a compreender essa nulidade como sanável. Ok.
Doutora Dalcílio. Com o relator, entendo que ser sanável e só com a ressalva, não necessariamente precisa, eu sugeri aqui, que ela é sanável, não necessariamente ela está vinculada a ter sempre que reabrir. Se a empresa, ela já pode fazer, e acho que aí o princípio da celeridade processual, não retroagir tudo para ela pode apresentar as provas durante a perícia, eu acho que seria mais célere, mas também eu não me acosto, não. Aqui na votação, eu acho que é sanável, sim. Independente de reabertura, o prazo não é sanável. Doutora Dalcílio. Doutor Tiago. Presidente, eu abro divergência, eu entendo que a ausência desses relatórios seguindo toda a jurisprudência nesse CONAT, eu não identifiquei nenhuma decisão tratando esse erro como sanável, então, e no meu entender realmente não é sanável, então eu voto pela nulidade integral dos autos de infração. Doutor Osmar. Presidente, eu me acosto à divergência do doutor Tiago, certo, para votar por ser erro não sanável. Doutor Roberto. Com primeira divergência, presidente. Doutor Ivete. Entendo como vício sanável condicionado à reabertura de prazo. Ok. Deu um empate, tá certo? Eu voto pelos 4 processos. Eu entendo ser nulo, certo? Eu voto com o relator divergente, doutor Tiago. Entendo que o relatório de entrada e saída, eles são fundamentais. Por que é que eu digo isso? Porque no levantamento, a empresa vem trazendo assim, olha, os documentos de saída de transferência não foram levados em conta. Como é que a gente vai ter certeza quais foram os CFOP? Não, mas está lá na escrituração fiscal digital. Está lá todos os elementos, mas quais foram os CFOP que o fiscal levou em conta? Certo? Existe dentro da informação complementar outra coisa. Se tivesse vindo, pelo menos na informação complementar, relatório de entrada, foi entregue, não foi anexado, mas não consta. Se vocês pegarem a informação complementar do fiscal, só vem o totalizador para todos os arquivos. Então, eu entendo, eu acho o inventário não necessário, porque o inventário ele não precisa de CFOP. Todas as mercadorias são mercadorias ou produtos, mas está lá no SPED. Qualquer pessoa retira no SPED o inventário. Mas um levantamento de estoque, sem me dizer, será se eu levei em conta uma compra para entrega futura como entrada? Será se o fiscal levou isso? Eu não sei. Vocês sabem? Nenhum de vocês tem como responder isso. Então, toda vida que eu vejo ausência de relatório em levantamento de estoque, que é um negócio tão antigo, tá certo? As pessoas, às vezes, confundem com a escrituração fiscal digital, acham que isso é besteira. Mas eu já tentei fazer levantamento de estoque de outras pessoas sem o relatório. Se o fiscal tivesse dito assim, levei em conta os CFOP tais, perfeitamente possível uma perícia fazer, mas nem isso veio, a informação dele é muito sucinta. Então, você mandar uma perícia para ir buscar o que é que foi feito, quais foram os CFOP, não tem. Foi entregue ao fiscal à época, também não tem. A ação fiscal deve durar o prazo de 180 dias? Deve. Documentos entregues posterior? Pode. Também eu acho que você está indo contra o devido processo legal. Por tudo isso, eu entendo ser nulo os 4 auto-infrações. Doutor Paulo, muito obrigado aí pela sua presença. Aí tem mais um processo seu. Muito obrigado. Vamos para o último processo de hoje. Senhor presidente, só pela ordem, eu fico como relator, então, desse processo do doutor Michel. Doutor Michel, você fica com o relatório o primeiro voto de divergente vencedor do doutor Michel é seu. Os outros, cada conselheiro vai fazer as resoluções, certo? E vamos para o nosso último processo de hoje. Pode sair, doutor, né? Processo de recurso 13994/2013, auto-infração 2013, 15509. Recorrente a célula de julgamento de primeira instância, recorrido
Yakult. Senhor presidente, até logo, Esse- boa tarde. Tem o último processo, doutor Paulo. Tem o último? Tem o último processo. Tá. Tá certo? Seu outro processo, esse processo é um processo antigo que já foi um processo de repetição de fiscalização, tá certo? Esse processo é 139/94/2013, auto-infração 2013, 15.509. Recorrente, cela de julgamento de primeira instância, recorrido do Yakult, SA Indústria e Comércio. Esse auto foi julgado parcial procedência, a assessoria se manifesta pela manutenção da parcial procedência. A conselheira Ivete é a relatora. Doutora Ivete, esse auto não tem reexame necessário também, não? Tem reexame. Então, é recorrido, ambos, né? Recorrente e recorrido ambos. Tem reexame, é porque não está, né? Não, é porque eu não vi. É só para... Ok, doutora Ivete, com a palavra. Bem, esse auto aqui, também, a metodologia foi a mesma, né? Omissão de entradas, se refere, no caso aqui, à omissão de entradas. A diferença é que ela não pertence à mesma ação dos 4 processos anteriores. Uma vez que esse auto de infração, ele é um auto que é de recuperação, né, de crédito, repetição de fiscalização, que inicialmente o crédito tributário foi lançado no auto de infração 2016, 15407, que foi declarado nulo no contencioso. Até o doutor Matheus fez até uma observação sobre ele já, em função da incompetência da autoridade designante, que, à época, não foi o coordenador da CAPES que designou. Em função disso, esse auto foi declarado nulo e saiu uma repetição de fiscalização, e o auto que a gente está analisando agora já é o auto que foi lavrado em 2013, certo? O que foi anulado foi lavrado em 2016. Só que ele se refere ao período de infração 2003, quer dizer, é um auto de infração lavrado em 2013, referente ao período de 2003. Vamos dizer assim, mais de 10 anos depois, mas contados da data que se anulou a decisão, né? A autuação se deu 5 anos após a data que se anulou a decisão. Então, assim, esse auto, ele, nesse segundo momento, né, que foi repetida a ação fiscal, o julgador, ao analisar os argumentos de defesa, uma vez que a empresa anexou várias notas fiscais à sua defesa, ele entendeu que caberia uma perícia, né, para analisar se aquelas notas constavam ou não no levantamento fiscal. E aqui eu faço uma observação que os CDs, eles não estão aqui no WebDrive, mas o que me deixou tranquila que a empresa teve acesso a todas essas informações foi porque a perícia conseguiu verificar tudo isso, né? Quer dizer, os CDs que está na perícia, o CD tem todos os dados de entradas, saídas, totalizador, e aí a perícia verificou que as notas apresentadas em sede de defesa, no total de 362 notas, que não foi considerado pelo auditor fiscal em seu relatório totalizador, ele considerou, viu que realmente aquelas notas eram do período da ação, e refez o levantamento considerando essas notas, que não tinha sido considerada na autuação. E aí, ao refazer, chegou a uma nova base de cálculo que está anexa aí a um dos arquivos que foi dividido aqui em 5 pastas, né? Então, com base nesse laudo pericial, a perícia identificou agora que a base de cálculo reduziria, que no auto era 567, 478,43, cairia para, uma vez incluídas as notas de entrada apresentadas, ela diminuiria para 486, 435, 64. Então, o julgador, de posse do laudo pericial, acatou, né, o resultado do laudo e julgou parcial procedente a ação fiscal. E aí os autos subiu, né, para a empresa apresentou recurso, a linha do recurso é a mesma da defesa que
que se detém aqui o recurso, só um momentinho que eu vou abrir, que está separado aqui em outro. O recurso, ele alega decadência, né? Ele traz a decadência do período, porque ele fala em decadência e prescrição, e fala da questão de ter sido autolavrado mais de 10 anos depois. Então, há uma confusão aí nos dois institutos, mas ele alegou que no seu, com relação no recurso, ele alega essa decadência, né, ou prescrição, e também traz muita, é longa a defesa, mas o ponto que merece destaque é que ele diz que os livros fiscais e demais documentos da empresa não foram solicitados pelo agente, quer dizer que a empresa se baseou exclusivamente no levantamento feito, né, no primeiro levantamento, e não pediu os documentos fiscais e livros fiscais à empresa, e que, por conta disso, nos consta que as operações estão devidamente escrituradas, mas isso de uma forma bem genérica, no sentido de dizer que não tem, a infração não existe, que se for analisar os livros e documentos, a infração não subsistiria. No parecer 48/2018, que é o primeiro parecer, vamos dizer assim, a assessoria processual tributária, que está aí na pasta 3, ele enfrenta os argumentos, afasta, não acolhe o pedido de decadência, esclarecendo aqui que se trata de uma repetição e que o prazo para contar os 5 anos seria da data da decisão, que declarou nulo. Também entende que não houve cesseamento de direito de defesa e termina no sentido de manter a decisão de parcial procedência, submetendo a decisão ao exame necessário. O processo vai para a segunda instância, né, a quarta Câmara, no dia 20 de abril de 2018, esse processo já foi julgado, né, na composição anterior, né, resolução número 96, onde a quarta Câmara entendeu que houve um cesseamento, deixou a julgadora singular, deixou de apreciar os argumentos constantes na defesa, em especial os relacionados aos documentos fiscais. Segundo a decisão aqui, na resolução, a empresa alega que aqueles documentos que ela apresentou são apenas como exemplo, somente exemplificativo, por amostragem. E, em função disso, não deveria a julgadora ter solicitado, no momento do laudo pericial, da realização da perícia, ter sido solicitada a apresentação de qualquer documento de entrada que não foi apresentado naquele momento da defesa a título de amostragem. Em função dessa lacuna que entendeu a quarta Câmara, ele decidiu pelo retorno dos autos, a primeira instância, para novo do julgamento, anulando a decisão. A empresa entra com memorial e cópias dos documentos, junta cópia de julgamento, do laudo pericial, e o julgador, dessa vez, né, ou o novo julgamento, o julgador, ao tomar conhecimento, né, da decisão da resolução 96, entendeu que o adequado seria encaminhar os autos mais uma vez para a perícia, aqui é a segunda perícia, dessa feita pedindo para apresentar, para que a empresa fosse intimada para apresentar todo e qualquer documento fiscal que, porventura, não tenha sido considerado quando da realização do procedimento pericial realizado da primeira vez, né? E aí os autos vai para a perícia, né, a pedido do julgador, mais uma vez, e a empresa é notificada para apresentar todo o documento e também o livro de entrada, porque o julgador, na forma que ele descreveu o quesito, pelo menos é o que eu extraio aqui do laudo pericial, que o entendimento é que esses documentos de entradas que fossem apresentados deveriam estar escriturados, condicionados à escrituração no livro de entrada. A empresa não apresentou o livro de entrada, segundo o laudo pericial,
justificou porque a ausência desse livro, e eu confesso que eu não localizei qual foi a justificativa, mas é o que tem no laudo, e diz que, em função da falta de apresentação do livro de entrada, não foi possível analisar aquelas notas de entrada de mercadorias apresentadas pela autuada e que não foram consideradas na perícia anterior. E aí o perito disse, em função de não ter sido apresentado esse livro de entrada, não há como eu proceder à inclusão dessas notas devido à ausência do livro de entrada, o que impossibilitou a verificação e o refazimento do levantamento. Né? Em função disso, ele disse que a base de cálculo detectada, né, encontrada na primeira perícia, permanece inalterada. Mas deixa bem claro no laudo pericial que realmente várias notas de entradas apresentadas no momento da perícia não foram incluídas pela perícia anterior. Então, volta esse novo laudo pericial para o julgamento, que é o segundo julgamento, né, o novo julgamento, que consta aí na parte 4, no arquivo 4, os folhas 237 e 243. E que a conclusão é que é de parcial procedência, diante do exposto, a conclusão exaurada do laudo, observa-se que a realização de perícia fora prejudicada e conclui pelo acolhimento do primeiro laudo pericial, realizado e acostado às folhas 84 a 88, em sua totalidade, adotando o montante apontado pela perícia, na primeira perícia. Em consequência, altera o crédito devido pela empresa, que me leva a decidir pela parcial procedência. Então, mantém a parcial procedência e a empresa interpõe o exame necessário, né, em função da parcial procedência, e o recurso permanece aquele mesmo, né, da decadência, de que o levantamento tem falhas, que não houve a omissão, e aí, mais uma vez, o segundo parecer, agora o de número 43, 2020, que está aí, está na pasta 5, o parecer faz todo o relato, né, mas concorda com a decisão de parcial procedência. Ele entende que foi acertada a decisão singular, uma vez que, diante do laudo pericial, né, da impossibilidade de se corrigir, né, de se incluir aquelas notas, então foi na linha da decisão de primeira instância, e ratifica a decisão de parcial procedência. Então, estamos aqui mais uma vez, né, então vamos lá, para ver se a gente entende os fatos. A primeira ação a gente tem que esquecer, porque foi anulada e foi uma repetição. Essa ação, esse processo que a gente está julgando, já teve, né, duas perícias, 2 julgamentos, né? Estamos aqui no terceiro, né? Nós estamos julgando pela segunda vez, porque aqui na segunda instância foi julgado só uma vez, que foi anulado. Então, assim, tentando fazer o histórico, não sei se dá para entender os fatos, mas qualquer coisa nas discussões, presidente, eu tiro detalhe melhor. Só isso, o relato. Muito obrigado. Doutora Ivete, porque eu estava analisando e vi uma manifestação da consultoria no sentido da incompetência do agente designante. Ou eu estava vendo outro processo? Isso foi o anterior, doutor Matheus. Foi julgado nulo, doutor Matheus, e foi visto formal, tá certo? Aí foi feita nova ação fiscal pela revisão, tá certo? Isso se refere com base no CTN, aquele de 5 anos depois da decisão transitada e julgado por visto formal. Nessa nova decisão, resumindo que a doutora Ivete, para poder o doutor entender, depois aí foi feito novo auto-infração. É porque, doutor Matheus, presidente, ele está vendo, só para esclarecer, porque foi aproveitado toda a documentação, a prova emprestada, aí você está vendo toda a documentação. Isso. Aí eu fiz confusão com a manifestação. E realmente a gente precisa folhear, olhar no detalhe. Mas me permita, senhor presidente, depois do relato tão claro da doutora Ivete, apesar da dificuldade das idas e vindas desse processo, me parece que a última perícia que foi realizada, tendo em vista que a parte não apresentou a documentação que poderia resultar na modificação do resultado pericial, é por essa razão que o perito até diz, então, o perito não, o julgador se manifesta
o jogador não, a consultoria se Doutor manifesta... Matheus, deixa eu só lhe ajudar aí a doutora Ivete colocou que a empresa trouxe a documentação, não trouxe o livro de entrada, certo? Por conta do falta do livro de entrada, tá certo? Há algumas notas fiscais que a empresa não trouxe, ela não considerou. Okay? Só para poder fazer jus ao relato da relatora, Sim. E aí a gente escutar a perícia não aceitou algumas notas fiscais de entrada por conta que não veio o livro de entrada. É isso. Ok. Mas o fato... Fica à vontade, doutor Matheus, agora. Ok. Viu? Só porque... Não, ok. Mas o fato é que, realizada a perícia, e foi tentada a segunda perícia, com a não apresentação da documentação necessária para a finalização dessa última perícia, é que o perito se manifestou, então, pela manutenção da perícia anterior que havia sido realizada. Esse é o fato. E aí, mais uma vez, estamos discutindo aqui questão fática, porque as questões de direito já foram definidas no processo anterior. Estamos discutindo questão fática aqui. Né? E pela questão fática que foi apontada, eu costumo sempre, exceto naquelas situações em que a coisa, o fato não é muito claro, mas eu costumo me acostar às manifestações periciais. E, portanto, nesse caso, como não houve apresentação, e por que o perito não considerou as notas fiscais? Porque era o livro de entrada que poderia comprovar. Quer dizer, o raciocínio acaba sendo aquele que eu desenvolvi anteriormente. Doutor Matheus, só para ajudar, doutor Matheus, para lhe ajudar, um julgador singular, eu acho que dá essa diretriz. Só considerar as notas fiscais se estiverem no livro de entrada. Mas é porque é isso, mas é esse raciocínio que eu estava desenvolvendo. Se as notas fiscais não foram registradas pelo contribuinte e nem foi objeto de um outro auto de infração, considerando aquelas notas fiscais como válidas, haveria de se verificar como comprovar que aquelas notas fiscais que não foram escrituradas, que efetivamente elas ingressaram no estoque. Porque quando o agente autua a empresa por falta de escrituração, aí ele está legitimando, dizendo, essas notas fiscais aqui, efetivamente, o estoque, a mercadoria ingressou no estoque. Mas, nesse caso, essa é a razão pela qual penso eu que o perito não considerou as notas fiscais, exatamente por isso. Se não foi registrada e não há prova de seu registro, porque não foi apresentado o documento necessário para comprovar isso, é que ele não considerou no levantamento quantitativo de estoque. E penso eu no mesmo sentido, a razão pela qual a Procuradoria se manifesta pela parcial procedência na forma do último laudo pericial. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Matheus. Doutor Paulo. Muito obrigado. Eu vou ser sucinto porque é o seguinte, eu entendo que o auto está prescrito em função de que a autuação foi em 2013 e o fato gerador foi em 2003. Passaram-se mais de 5 anos do direito do Estado autuar ou não autuar depois de 5 anos. Baseado no Código Tributário, artigo 150 e 173, que diz do fato gerador, não da decisão posterior. E com relação aos livros fiscais, os livros fiscais foram sumidos pelo antigo agente fiscalizador que não entregou a documentação de volta para a Iacute. Então, eu acho o seguinte, o auto de infração, teoricamente, no mérito, ele estaria prescrito. Portanto, eu sou pela improcedência da ação em função do exercício praticado em 2003, não 2013. Daria mais de 10 anos posterior ao fato gerador. É isso que eu tenho que arguir aos senhores. Ok, obrigado, doutor Paulo. Doutor Ivete, nos parece que tem uma arguição de decadência ou prescrição.
Doutor Matheus, queria dar alguma palavrinha, doutor Matheus, sobre isso? Sobre a prescrição, que eu acabei não me referindo, é que, no presente caso, o auto de infração anterior foi declarado nulo por vício formal, que foi a incompetência da autoridade designante. Razão pela qual o prazo começa a contar novamente a partir daí. Foi nesse período, né, que a ação fiscal foi reiniciada e terminou no prazo normal. Não pode se contar, no presente caso, a data da ocorrência do fato gerador, não, mas a data em que foi declarada a nulidade da ação fiscal. Razão pela qual a Procuradoria entende que não é o caso de prescrição. Ou, aliás, de decadência, até porque a decadência mistura um pouco com prescrição e decadência, porque o auto de infração havia sido lavrado anteriormente e foi declarado nulo, e aí o novo lançamento que foi realizado. Então, nesse prazo, nesse ínterim, entre a data em que foi declarado nulo e o novo lançamento, esse prazo que conta é um prazo decadencial, de verdade. É isso. A Procuradoria entende que o caso é de afastamento dessa decadência. É isso. Ok. Doutora Ivete. Tratar da decadência, né? Primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, eu concordo, né, com o doutor Matheus, com a Procuradoria, porque a contagem se inicia, né, a partir da data que foi transitado em julgado, vamos dizer assim, né? Então, eu entendo que realmente não se aplica, apesar de parecer estranho, né? A gente vê assim, 10 anos, né? Que aqui foi 2003, o auto foi lavrado em 2013. A questão é que a decisão saiu em 2006, se eu não estiver enganado, foi. A decisão, não olhei a ciência, mas eu vi que realmente estava bem direitinho dentro do prazo, que foi depois de 2006. Então, assim, realmente não cabe, o julgador já viu isso, a assessoria também já viu, não caberia a decadência no presente caso, porque a decisão de nulidade, a contagem do prazo decadencial, né, se dá a partir da decisão do trânsito em julgado, né, do resultado do julgamento. Qual foi a data, Ivete? 9 de agosto de 2012, senhor presidente. Você está vendo aí, tá, Augusto? Como é? Quando foi, o Tiago? 9 de agosto de 2012. A decisão de 2012, né? de nulidade. 2012, né? 2012. E ele foi lavrado novamente o auto de infração em 2016. 2013, não? Não, 2013, desculpa. A decisão foi em 2013, tá? Confundi. O auto foi lavrado em 2013. Quer dizer, foi um ano só depois não é isso? Pronto. Obrigada, Tiago, porque eu abri tanto arquivo aqui que eu não estou mais achando. Mas obrigada. Doutores, alguém quer debater mais sobre o assunto da decadência? Doutora Ivete, como você manifesta? Manifesto contrária à decadência, né? Exatamente pelos fundamentos que já acabei de dar. O doutor Paulo está aí presente, né, doutor Paulo? Porque aqui, acho que deu para o advogado da parte entender. A contagem aqui não é do fato gerador, e sim a contagem dos 5 anos, ele se reinicia, considerando a data da decisão final, do primeiro processo. Não sei se o senhor percebeu que esse auto, ele tinha sido lavrado antes, foi nulo, e foi lavrado novamente. Então, só para poder o doutor Paulo entender melhor, viu, doutor Paulo? A decadência vai deixar de ser acatada por esse fato, que o prazo decadencial foi respeitado, considerando aqui não a data do fato gerador, mas a data da decisão, do primeiro auto. Artigo 173, inciso 2, do CPN, doutor Ivete. Ok, isso mesmo. Só para ajudar. Isso mesmo. O direito da Fazenda Pública de construir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados, a data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Só para poder ajudar. Doutor Ivete se manifestou pelo afastamento. Doutor Michel. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Dalcília. Com a relatora. Doutor Tiago. Com a relatora. Doutor Osmar.
Com a relatora, presidente. Doutor Robério. Doutor Robério? Doutor Robério? Está sem áudio. Não, está com áudio, acho que ele não está ouvindo. Estou sem som, né? Tá, doutor Roberto, tá, a doutora Ivete afastou a decadência e foi acompanhado do doutor Michel, doutora Dalcílio, doutor Tiago e doutor Osmar. Está faltando só você. Eu acompanho a relatora, presidente. Ó, por unanimidade de votos foi afastado a decadência suscitada do crédito tributário, entendendo, senhores conselheiros, que se trata de lançamento efetuado com base no artigo 173, inciso 2, certo? A autoinfração que foi julgada anteriormente por vício formal e refeito, conforme o inciso 2 do CTN. Portanto, como a decisão definitiva que havia anulado por vício formal foi em 2012 e o auto-infração foi lavrado em 2013, não haveria decadência. O prazo da Fazenda para construir o crédito tributário seria 5 anos. Doutora Ivete. No mérito agora, né? No agora mérito, é mérito. Tem mérito? Tem algum pedido de perícia? Tem algum acordo? Tem. Agora, o pedido de perícia dele não está formalizado assim, com nenhum quesito, é muito genérico, né? Então, mas, assim, eu vou adentrar no mérito para dar minha opinião, porque está vinculado a isso aí, certo? certo. Eu não sei se vocês entenderam do meu relato, que foi muito rápido. Esse processo já foi feito 2 perícias, né? A primeira, a empresa apresentou umas notas fiscais, que foram 362 notas, dizendo à empresa que era a título exemplificativo, né? E que reduziu a base de cálculo. E aí a quarta Câmara, entendeu que tinha que voltar, tinha que ser anulado o julgamento, vocês entenderam isso, né? Porque não foi considerado, não foi pedido à empresa todos os documentos de entrada que ela poderia ter apresentado naquele momento. Na segunda perícia, a empresa já tinha entregue outra parte de documentos de entrada. Só que o pedido de perícia que o julgador fez, eu vou ler aqui só para a gente cada um formar seu convencimento, mas ele está aí na pasta 4, as folhas 25, se eu não me engano, ele diz assim: considerando o entendimento da decisão proferida em sede de recurso ordinário, de que os documentos fiscais anexados à defesa são exemplificativos, ou mesmo amostra dos erros denunciados, o que, por sua vez, o pedido de perícia a este limitou, remete-se o processo para refazer o levantamento dos quantitativos das mercadorias desta feita, intimando o contribuinte para apresentar todo e qualquer documento fiscal, conferindo, aí o julgador diz, conferindo o respectivo, existe no devido livro fiscal, que, porventura, não tenha sido considerado quando da realização do procedimento pericial já realizado. Então, a perícia intimou a empresa, dando a oportunidade dela apresentar todos os documentos que não só a título exemplificativo, todos os documentos que ela entendesse necessário para em busca da verdade material. E a empresa apresentou outros documentos que não foram aqueles considerados na primeira perícia. Apresentou mais documentos. Só que, como vocês verificam, o julgador botou essa condição de estar devidamente registrado no livro de entrada. Em função disso, o perito concluiu que é verdade que a empresa entregou mais documentos e que tem mais documentos que não foram considerados na primeira perícia. Mas ele não tem como fazer o trabalho porque a empresa não apresentou o livro de entrada. O resumo é isso, pessoal. Então, nesse ponto, eu entendo o seguinte, que não há como se confundir o descumprimento de uma obrigação acessória com o caso aqui que a gente está analisando. Por sinal, o conselheiro Tiago, nos processos anteriores, até falou sobre essa situação, que é o caso de que a empresa aqui tinha notas de entrada, quer dizer,
ela trouxe essas provas, 362 notas no primeiro momento, reduziu a base de cálculo e trouxe de novo mais notas. E aí, o julgador, provavelmente o perito, tinha que cumprir o que o julgador mandou, é o que eu depreendo dessa análise aqui da perícia, e então não considerou esses outros documentos que não estavam no livro. Nesse ponto, eu discordo com o julgador, com o julgamento da primeira instância. Eu acho que o fato da empresa não ter apresentado livre de entrada, é bem verdade que é uma obrigação acessória, que ela tem que cumprir, mas no caso de infração, de levantamento de estoque, se naquele momento que a autoridade fez, ela usou os livros de entrada e não tinha essas notas, é claro que a autoridade fiscal trabalhou com aquelas informações que tinha em seu poder. Aí eu volto para o passado e o presente. No passado, não existia esse conhecimento que se tem de quais as notas foram emitidas e destinadas à empresa, porque nós não tínhamos nota eletrônica. Aqui o exercício é em 2003. Então, se a empresa não chegar com as notas, o fiscal não tinha como sair procurando notas fiscais de entrada para cobrir uma falha da própria empresa, né? Atualmente, com a nota eletrônica, o que é que acontece? Quando se vai fazer um SLE, a gente sabe, já está vendo como é um procedimento que está quase sendo corriqueiro, que o auditor fiscal considera tanto as notas escrituradas como as notas destinadas, as notas eletrônicas destinadas, de forma a fechar esse levantamento de estoque, a não dar uma omissão de entrada que, na verdade, não existe. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que eu entendo que, independente da escrituração ou não, a infração de omissão de entrada, com a apresentação em defesa de novas notas que não foram consideradas na primeira perícia, a empresa teria obrigação, a gente teria uma obrigação aqui, quanto julgador, de fazer uma terceira perícia. Infelizmente, é um trabalho que chega a uma terceira perícia, realmente a gente fica até assim se perguntando, puxa vida, esse processo já foi 2 vezes para a perícia. Mas, infelizmente, eu não posso dizer aqui que a omissão de entrada existe porque não estava escriturado os documentos. Eu tenho que saber, através de uma perícia, se esses documentos que o perito, por sinal, já afirmou que não foram considerados na primeira perícia, se ele interfere ou não nesse levantamento. E como é que eu vou saber se interfere ou não? Se for feita uma perícia para refazer o levantamento. Então, assim, meu entendimento, né, como relatora, é que caberia aqui uma terceira perícia para considerar, independente da escrituração da empresa, refazer o levantamento de estoque, considerar aquelas notas que se adequam ao período fiscalizado e que acoberta entradas para que a gente verifique se essa omissão de entrada é nesse valor ou inferior ao que está apontado no primeiro laudo pericial. Basicamente é isso, presidente. Ok, senhores. A conselheira relatora está suscitando uma terceira perícia, certo? Para verificar isso. Se os conselheiros querem debater sobre isso, vamos direto para o julgamento, para a decisão. Não vejo ninguém. A doutora Ivete se manifestou pela doutora Dalcília. Eu estou tentando aqui, mas o sistema não está ajudando, localizar se a época ela já era obrigada ao SPED, né? Que eu não entendi também por que a empresa, porque o perito não 2003, é 2003 o fato gerador. 2003 não era não. 2003 não, é. Pois é, eu me chama aqui a atenção e aqui me reforça a necessidade de a gente atentar que nem sempre o que parece nesse processo eu achei interessante, porque a gente acabou de julgar em que, com base nas informações que tinha na informação complementar, não falava em relatório e nem se achou os relatórios. E aqui foi feita uma perícia com base em relatório, e quando eu vou para aqueles dados da informação complementar, eu não vejo nem que tem CD, até disse a doutora Ivete, eu não achei o CD. Aí, agora, eu lendo a perícia, tem o CD do outro auto, né? Porque foram as provas do outro auto.
Isso. Aí eu verifiquei, mas se a gente tomar por base só o que foi descrito, que foi entregue à empresa, né, que geralmente a gente toma por base aquela descrição de informação que tem logo no início, depois do auto, eu comparei o atual e o da época, que foi nulo, nenhum dos dois cita nem CD, nem relatório de entrada, nem relatório de saída. Mas o perito cita que tem, entendeu? O risco que a gente corre, a gente toma por base numa informação que a gente não está vendo, mas quando a perícia vai, ela encontra o relatório. E aí ele cita aqui as folhas 11, que eu vi nos autos, não tem a informação dos relatórios, mas o perito tem. Diz que tem. Não consta nem que tem um CD, mas o perito também fala que trabalhou, né, com os relatórios. Eu acho que realmente, se a empresa, eu só indago a relatora se realmente pôde verificar se são as mesmas notas ou se são novas notas, que em comparação com as que já foram da primeira perícia, se realmente foi verificado se são novas notas, para a gente não estar aqui, porque eu verifiquei que a primeira perícia, ela foi encaminhada pela julgadora singular, com base no processo anterior, ela mesma diz aqui no pedido de perícia, dentro dos considerando, que ela verificou que a empresa, no processo que foi nulo, tinha trazido notas. Então, ela pediu a primeira perícia com base naquelas notas do primeiro processo. Aí eu indago se seriam as mesmas notas ou não. Porque o segundo julgador, que já foi outro, o primeiro foi a julgadora Maria Virgínia, que pediu a primeira perícia. E aí, quando voltou para o julgador Rômulo, e aí ele que fez o segundo pedido de perícia. E nesse segundo pedido de perícia, em que ele coloca realmente essa restrição aí que foi relatada da escrituração, eu também concordo que se a gente quer apurar a omissão, a gente tem que considerar o que foi e o que não foi escriturado. Isso aí eu concordo. O que caberia a perícia. A minha dúvida é só em relação, conselheira, é se, por conta de terem sido dois julgadores diferentes, e o primeiro ter tomado por base as notas apresentadas no processo anterior, que ela cita aqui nas folhas, deixa eu ver se eu localizo aqui, no arquivo parte 2, folha 77, no arquivo parte 2, tem o pedido de perícia da julgadora, deixa eu ver se é o pedido ou se é o laudo que eu botei aqui. Aí ela cita essa informação de que, apesar das provas emprestadas, eu peguei outro, ela dá a entender que ela puxou do primeira defesa do contribuinte. Eu não sei se a conselheira entendeu o que eu estou querendo dizer. Ela coloca aqui, esse aqui é o pedido dela, da Maria Virgínia, as folhas 9, que é o laudo, deixa eu ver aqui o pedido mesmo dela. Eu também estava em dúvida, mas eu acho que a gente pode, talvez, nesse pedido de perícia, se for entendimento de tudo, deixa eu colocar essa ressalva, né, que, assim, desde que comprovado, que já não foi considerado anteriormente, né, no levantamento, de alguma forma para resguardar que aquelas notas já não constam lá no levantamento, né? Doutor Tiago, doutora Dalcílio, o perito informa, na última perícia, tá certo? Que não levou em conta essas notas fiscais, outras notas fiscais, porque não veio com o livro de entrada, certo? Se vocês lerem a perícia, está escrito isso. Doutora Ivete, esclareça, por favor, sobre isso. Eu estou baseado no segundo laudo pericial, que o perito diz com todas as letras que vale informar que, embora de posse das notas de entrada apresentadas pela autuada, as quais não foram consideradas na perícia anterior, não foram incluídas por este perito, devido à ausência do livro registro de entrada não apresentados pela defesa, o que impossibilitou a verificação do registro dos documentos citado no livro. Então, assim, eu não olhei, eu não saí olhando nota e verificando o levantamento, respondendo a pergunta da conselheira Dalcília. Me acosto ao segundo laudo pericial, que afirma que as notas não foram incluídas no primeiro levantamento, em função de não estar no livro de entrada. Então, assim, não verifiquei, eu não fui olhar isso, não, assim, detalhamento. Assim,
no meu entender, pode ser que o julgador de primeira instância e o perito tenham entendido que não seria possível fazer essa junção sem o livro, porque ele não teria como checar se essas notas já estiveram no lance, se o fiscal já teria considerado um levantamento inicial. Não vi esse entendimento, não. Doutor Tiago, no levantamento é feito o número da nota fiscal, data. Se até nós temos os sistemas da gente, o doutor Michel pode ajudar, quando a gente vai lançar, para ver, inclusive, lançamento em duplicidade. Mas dê uma olhadinha no laudo pericial, no segundo laudo, pessoal, que está aí na pasta 4, as folhas do arquivo 32 e 35. Eu não estou conseguindo extrair outro entendimento, a não ser esse que eu estou dizendo. Mas, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para pedir dar uma olhadinha, fazer um pedido de vista. Eu estou convencida pelas palavras do perito, de que não foram consideradas, as notas não estavam no primeiro levantamento, na primeira perícia, e que agora ele apresentou as novas notas, e que não fez esse trabalho porque não estava escriturado. Então, eu entendo exatamente isso do jeito que está escrito. Mas fiquem à vontade, pessoal, se vocês não se sentirem seguros, viu? Cabe a cada um aqui fechar seu entendimento. Conselheiro Ivete, uma dúvida. Como é que ele fez a primeira perícia, então, incluindo novas notas? Então, vamos lá. A primeira perícia foi assim. A empresa apresentou, por amostragem, um catatal de notas, certo? Aí foi feita a perícia. Dessas notas que foram apresentadas por amostragem, 362 notas foram consideradas pelo perito e refeito o levantamento fiscal, certo? Parcial procedência. Veio para a quarta Câmara. Por ocasião do julgamento na quarta Câmara, eles analisaram e disseram assim, não, essas notas aqui, o próprio contribuinte, a própria defesa, diz que foi por amostragem. Então, houve uma falha no procedimento aqui, na perícia ou no julgamento, porque o contribuinte deveria ter tido o direito de apresentar tudo o que ele entende que não estava considerado. E aí julgou nulo e para voltar de novo para a primeira instância. Aí, nesse momento, outro julgador disse assim, considerando a decisão da resolução tal, intima a empresa para apresentar todo e qualquer documento não considerado no levantamento. Aí a empresa foi intimada. Dessa feita, a empresa apresentou outras notas, que conforme o segundo laudo pericial, essas notas não foram consideradas na primeira perícia. Então, assim, para mim, está bem claro os fatos. E eu estou me acostando ao laudo, confio que o laudo esteja atestando e não fiz essa conferência, mas, assim, se alguém achar que é preciso olhar isso, fiquem à vontade para um pedido de vista, né, para dar uma olhada, viu? Doutora Dalcília. Eu queria ouvir aqui, doutor Michel, porque assim, eu, verificando as notas fiscais no segundo laudo, realmente a conselheira Ivete tem razão, está lá escrito que ele já não foram considerados, mas todas as notas do relatório da perícia, mais o espelho mesmo das notas, são transferências, entradas em transferência. Todas, não tem uma operação de entrada de compra, de saída de venda, todas são transferência entre a empresa. Então, assim, eu indago assim, conselheiro Michel, o fato de ser transferência, talvez por isso o julgador tenha feito essa restrição à escrituração de entrada, né? Não sei se é pertinente ou não, é isso que eu queria saber, mas o fato de ser transferência, teria dentro de um levantamento de estoque algum efeito assim que a gente não poderia estar visualizando, porque por coincidência ou não, são todas de transferência. Não. O ser transferência, sendo compra, todas essas duas hipóteses, a mercadoria estará entrando e aumentando o estoque da autuada. Então, não há diferença, não. O problema todo, pelo que eu percebo, me corrija se eu estiver enganado,
é que na segunda perícia, apesar de terem sido recebidas essas notas fiscais, que agora a gente fica sabendo que são todas de transferência, o perito não constatou, não as utilizou para refazer a base de cálculo por conta da ausência do livro de entrada. Não é isso, conselheiro? Doutor Michel, foi, só cortando, foi porque o julgador singular assim disse. Não foi nem por causa do perito. A gente tem que tirar o perito dessa situação, porque o perito fez o que o julgador pediu. O julgador disse, olha, verifique. Então, numa sistemática normal, o perito não iria fazer isso nunca, iria colocar tudo. E a conselheira Ivete sugere que a gente remeta para a perícia para que sejam consideradas essas notas e seja refeita a base de cálculo. Independente da escrituração, né? Sem condicionar a escrituração. Ele vai ver se aquelas operações, essas notas que não estão na primeira perícia, aí tem que deixar bem claro, né? Porque eu não fui fazer essa conferência, mas eu creio que o perito deu essa informação, ela é válida, eu creio, né, na informação. Então, assim, seria, conselheiro Michel, para considerar as notas que não foram consideradas na primeira perícia, independente, sem condicionar a escrituração dos seus livros de entrada. Sem essa condição de estar escriturados. Porque eu entendo que a omissão de entrada, ela existe, né, se não tiver a nota. Se tem a nota, se existir uma outra infração aí, é do descumprimento da obrigação acessória de não escriturar, não é de comprar sem nota, né? Eu não olhei as notas fiscais que foram acostadas para a segunda perícia, confesso. Então, pergunto, elas são tempestivas, elas são da época mesmo, são de 2003, as datas delas são de 2003? Conselheiro, foi pedido pela perícia à época, né? Acredito que seja, assim, mas fique à vontade. Eu não estou vendo nenhuma dificuldade, não. Quer pedir vista, Michel, para olhar? Não, só isso a gente vê aqui nos autos mesmo. Mas é da época. 4, as notas, arquivo parte 4, a páginas 40, 43. São de 2003, né, doutora? Essa nota vem de onde, O selo está 2003, mas a parte da emissão está cortada aqui, de algumas que eu estou vendo. Dá para ver o selo de trânsito 2003, mas a parte da emissão... Eu achei bem interessante. Tem até selo de trânsito, então tá ok. Não tem que foi uma coisa que me chamou a atenção, viu, conselheiro Michel e Dalcília, que tem muitas com selo. A maioria está com a data de emissão cortada. As que eu estou olhando aqui, a data de emissão está tudo cortado na imagem. Não aparece. O que aparece é a data da selagem. Mas se tem selagem, e a selagem é de 2003, aí realmente não tem o que se questionar. Incluir na perícia, né? Desde que seja dentro do exercício e desde que não tenha sido já contabilizada na perícia anterior. Sim, poderia ser incluído isso. Né, doutora? Eu sugiro as que estão seladas todinhas e as que não estiverem, a comprovação da circulação. Exato, também pode. Certo? Assim, vocês têm dúvida? Essas mercadorias vêm de onde? É uma parte de tem umas as de São Paulo. interestaduais. Muitas de São Paulo. Deve ser de São Paulo, porque a CUT a sede lá, né? Tudo bem, as quesitações vocês Ainda vão são fazer notas posterior, tá certo? Vocês querem que coloque, que peça ao documento original? Eu não estou entendendo o que seria, que tem que botar, né? Porque ele não tem o livro, vamos lá. Eles não têm o livro de entrada, Vamos falar da diligência, tá certo? Ou da perícia, tá certo? Vamos designar a perícia e as quesitações, tá certo? A gente vai olhando a posterior. Primeiro vamos tratar do pedido de perícia. É porque, presidente, eu sempre gosto, quando a gente está falando de pedido de perícia, eu ter o sentimento geral para quando eu for elaborar, colocar. É por isso que eu estou perguntando. Alguém quer que eu condicione alguma coisa, se for período de fiscalização, eu acho óbvio, né? Que
Seja a nota original, o que é que vocês queriam? Não, acho que só a questão do período de fiscalização mesmo e que ele tome o cuidado de verificar se elas já não foram consideradas na primeira perícia. Certo. Já que a maioria tem selo de trânsito, não há de se ter maiores dúvidas, não, me parece. Então, pronto, Tá certo. pessoal. Tá bom. Vamos colocar aqui o pedido de perícia. Doutor Ivete está se posicionando para o pedido de perícia para que seja verificado, incluída todas as notas fiscais, independente de estarem no registro de entrada ou não. É isso, doutor Ivete? Uhum. Doutor Michel, como se manifesta? Com a relatora, senhor presidente. Doutora Dalcílio? Com a relatora. Doutor Tiago? Relator. Doutor Osmar? Com a relatora, presidente. Doutor Roberto? Com a relatora, presidente. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara converte o processo em perícia para que para que seja feito o novo levantamento de estoque, considerando as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, certo? Segundo por ocasião da segunda perícia. Por ocasião de segunda perícia, certo? Que não foram consideradas que não foram consideradas em virtude na primeira perícia. Pronto. Decisão de acordo com a Procuradoria, como se manifesta, doutor Matheus, em relação... De acordo, senhor presidente, sem problema. Por favor, doutor. É questão fática. Pronto. Por favor, de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria. Doutor Paulo, em despacho a ser elaborado pela conselheira relatora e aprovado em sessão subsequente. Doutor Paulo, nós concluímos nossos 5 processos. Esse último vai para a perícia, para que seja feita a última perícia. Espero que com todos os documentos necessários, tá certo? Vocês devem ser intimados para acompanhar a perícia, tá certo? Muito obrigado, excelência. Agradeço a você, todos os conselheiros, o nome do procurador do Estado, e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós estamos encerrando nossa 74ª sessão, conclamando os nossos colegas para amanhã, às 13h30, estarmos presentes. Doutor Matheus vem também, amanhã, 13h30? Certamente, estarei aqui. Muito obrigado a todos. Fustigando-nos. Muito obrigado, doutor Matheus. Uma boa noite, até amanhã. Bom descanso a todos. Até mais.